Hoje, nesse dia, nós teremos uma mensagem especial de Sukkot, e o tema dessa mensagem é Deixando o Exílio. Deixando o Exílio. Senhor nosso Pai, mais uma vez te damos graça pela tua presença, pelo teu amor, pelas tuas revelações, pelos teus ensinamentos. Que possamos aprender corretamente, ensinar corretamente, e cada pessoa possa aprender corretamente, se colocando nas tuas mãos, para que o Senhor possa nos utilizar nessa terra como luz do Mashiach, como um farol para muitas pessoas que ainda carecem de conhecer, estão perdidas nesse mundo em trevas. Nos ajude, por amor de ti mesmo, nós dependemos, carecemos do Senhor, Yeshua Mashiach, deixando o exílio. Hashem nos ordenou, uma vez por ano, no período da festa de Sukkot, festa de tabernáculos, a morar durante um período de 7 dias em cabanas. As crianças, desde pequeno, elas já gostam de brincar de cabana. Armam ali cadeiras, cobrem com lençóis e ali permanecem, às vezes por horas. Não importa se ao ar livre, se dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do apartamento. O desejo de morar em uma cabana é algo que parece estar registrado dentro da nossa estrutura desde criança. No nosso espírito. E isso nos traz o sentimento de liberdade. Minha esposa compartilhou comigo que na psicopedagogia, que o lúdico infantil de uma criança é movido quando ela faz uma cabana. Só pelo fato dela ter ali um lençol ao seu redor, como paredes, faz com que essa criança tenha a sensação de liberdade. Uma sensação ali de privacidade, uma sensação de que aquele espaço, naquele momento, pertence a ela, durante o tempo que durar aquela brincadeira. Ainda que ela permaneça fisicamente no mesmo ambiente. Uma criança gosta muito de habitar em cabanas, Sukkot, ainda que ela nunca tenha visto a montagem de uma sucá. Não importa se ela mora em casa nobre, se ela mora numa casa mais simples. É como se este conceito da essência de fazer uma sucá, uma ordenança de Hashem, estivesse registrado dentro de nós. Uma instrução para cada ser humano. Nós aqui habitamos em corpo, uma casa provisória, porque esse corpo não durará para toda a eternidade. No livro de Neemias, descreve que o povo de Israel voltou do exílio e foram observados ali
os preparativos para a celebração da festa de Sukkot. O povo estava sedento em obedecer às instruções de Hashem. E todos, sem exceção, cada família preparou a sua sucá e seguiu à risca as ordenanças de Hashem, como estava descrito que eles deveriam fazer. Registrado Neemias, capítulo 8, versículo 17. Toda a comunidade que havia regressado do exílio construiu Sucot e permaneceu nelas, pois o povo de Israel não havia precedido desse modo desde os dias de Yehoshua, filho de Num. Houve assim alegria muito grande. Quando o povo voltou do exílio, ocorreu ali um grande avivamento na casa de Israel. Eles não tinham absolutamente nada a oferecer, exceto o coração. Haviam recém-chegado de uma terra estranha, e o que eles encontraram? Tudo na terra de Israel destruído. Escombros, queimado pelo fogo. E um árduo, um duro trabalho estava sendo realizado. Embaixo de opositores que conspirava o tempo todo para fazer parar aquele trabalho. Porém, aquele povo estava disposto a obedecer às instruções de Hashem. E provaram o resultado proveniente dessa obediência. Um grande avivamento ocorreu naquele local, naquela época. Uma grande libertação se deu na alma daquele povo. Libertação do exílio, libertação pessoal, libertação completa. Libertação esta que Hashem deseja conceder sobre todas as áreas da nossa vida nesse dia. Libertação completa. O povo de Israel saiu do exílio e entraram direto em Sucot. E assim, a festa de Sucot foi associada também com a saída do povo de Israel do exílio. Com a saída do povo do paganismo, das heranças dos deuses, da saída do sincretismo religioso, da mistura da Babilônia e do Império Medo-Persa. A sua saída de muitas coisas ruins que eles haviam assimilado no sistema religioso. Hashem em Sukkot deseja nos libertar de forma completa do nosso exílio. Local que ainda tem aprisionado muitas mentes, muitos corações, muitas vidas, utilizando medo, questionamentos, muitas vezes duvidosos, principalmente de quem é Hashem e a sua bondade. Muitas vezes com sentimentos de desesperanças de um bom futuro que Hashem deseja nos conceder. Não podemos mais carregar esse peso.
ou ter sobre nós essa bagagem que foi colocada sobre as nossas vidas no exílio. No momento que estávamos apartados dos caminhos de Hashem, apartados da casa de Israel, composta por 2 povos, através de Yeshua, do qual nós, todos nós, hoje fazemos parte, pela bondade de Hashem. Não temos como celebrar Sukkot se nós estivermos presos no exílio, preso no sistema religioso que ainda escraviza muitas pessoas, com costumes e hábitos antigos, com misturas do sagrado com o profano, ensinando coisas erradas, dizendo que o mandamento perpétuo foi abolido, e assimilando assim muitas coisas ruins, ensinos contrários aos ensinos de Hashem através da Torá, que nos convoca nessa festa de Sukkot para deixarmos a nossa estrutura velha, a nossa estrutura de aparente segurança, e seguirmos para habitarmos em Sukkah. Vamos então seguir as instruções e confiar na provisão, no amor de Hashem através de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh. Hashem é a maior alegria que qualquer ser humano pode conquistar nessa terra. E esta alegria não deve ser contida no coração das pessoas que desejam obedecer a Hashem, obedecer a Hashem. Este é o único modo de demonstrarmos o nosso amor por Yeshua. Gratidão por Hashem. Yohanan, João, capítulo 14, 21. Quem tem meus mandamentos, Yeshua relatando, preste atenção. Yohanan, João 14, 21. Quem tem meus mandamentos e os guarda, este me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Yeshua supostamente nasceu na festa de Sukkot. Provavelmente no primeiro dia, eu acredito, dia 15 do mês 7 do calendário de Israel, onde o brilho da lua atinge a sua plenitude máxima. Isto ocorreu há mais de 2000 anos. Porém, a manifestação de Yeshua está disponível para todos nós até o dia de hoje. O povo de Israel, quando foram levados à força, cativos para a Babilônia, perderam tudo. Tudo. Imagine, investimentos em curso, casa financiada, carro financiado, tudo, perderam tudo. Empregos, tudo que eles tinham como algo seguro, perderam. Aonde está depositada a sua segurança hoje? O povo de Israel, quando foi levado cativo, perderam tudo. Príncipes foram transformados em eunucos.
nobres e escravos, reis, foram encarcerados. As mulheres do povo de Israel, principalmente as jovens, passaram por violências terríveis. Toda a estrutura da casa de Israel havia sido abalada por causa do pecado deles. Por não acreditarem e obedecerem nas instruções de Hashem, que é verdadeiro. Hashem Emet. Os bens material do povo haviam sido espoliados. Suas casas, financiada ou não, todas foram destruídas. Quanta violência, quanto horror aquele povo vivenciou. Mas nunca foi desejo de Hashem. Agora eles estavam regressando para o lugar da onde eles nunca deveriam ter saído. Estavam retornando para a proteção de Hashem. Estavam construindo a sua casa provisória, a sua sucá. Estavam reconstruindo suas próprias vidas. E agora, aquele povo tinha uma compreensão clara de que todos os bens que eles tinham nessa terra eram transitórios. Porém, o desejo de obedecer às instruções de Hashem estava forte no coração de cada uma daquelas pessoas. E assim, aquele povo de Israel, rejeitaram o paganismo, rejeitaram tudo que a Torá rejeita e se voltaram de modo tremendo para servirem Hashem, da forma que Hashem ordenou que deveria ser feito, da forma que Hashem estabeleceu, de uma forma simples e sem questionamentos. Hashem nunca nos ordenou fazer nada em ostentação. Nenhuma grande obra de construção civil. Porém, Hashem nos ordenou que fizéssemos algo artesanal, temporário, uma construção que não necessitasse de mão de obra especializada, que não precisasse de projeto, de engenharia, de plantas, que demandasse aprovação para sua construção nos órgãos do governo, que dependesse de financiamento bancário. Mas algo simples, fácil de ser feito por todos que tivessem o coração disposto a obedecer, disposto a cumprir o que foi ordenado por Hashem. Naquele momento da festa de Sukkot, todas as moradias temporárias eram iguais. E o povo sabia que todos estavam obedecendo as instruções com temor de Hashem. E deveriam ser tratados de forma igual. E não mais com medo de serem hostilizados. E assim, todos unidos, juntos, tinham o desejo de servir a Hashem, que estava presente com eles em cada lar, em cada casa provisória, em cada sucá. Na vida, presente na vida de cada um deles. Segundo as Escrituras, depois que Yoshua morreu, o povo de Israel foi deixando
aos poucos, um processo. Deixando aos poucos de cumprir os mandamentos de Hashem. Estava envolvido com outros afazeres, mesmo podendo cumprir. E assim, muitos já não construíam mais a sua sucá, na época de Sukkot. Porém, depois que o povo voltou do exílio, cada família de Israel estava unida. O coração ardia com o desejo de obedecer os mandamentos de Hashem. E isso trouxe sobre a vida deles a presença da Ruach HaKodesh de forma poderosa. E da mesma forma, hoje, a Ruach HaKodesh deseja vir sobre as nossas vidas, sobre a vida daquelas pessoas que desejam obedecer às instruções de Hashem, sobre todos aqueles que desejam observar, guardar e cumprir a Torá. Muitas pessoas que escolheram seguir com seus deuses e doutrinas estranhas não deixaram o exílio, não voltaram para a terra de Israel. E as pessoas que decidiram se apartar da Babilônia, do exílio, que deixaram sua vida passada para trás e voltaram para a terra de Israel em busca de uma vida nova, em busca de ter uma vida separada, uma vida correta diante de Hashem, foram direto para Sukkah, para a dependência de Hashem, e passaram a experimentar ali os cuidados, o sobrenatural de Hashem. Para uma pessoa experimentar o novo de Hashem e viver em novidade de vida, ela precisa ter coragem de seguir em direção à terra da promessa e deixar a Babilônia. Deixar o sistema religioso com seu legado para trás. Que seja assim com cada um de nós nesse dia, que tenhamos coragem de deixar o nosso passado para trás e nos lançarmos para diante, que possamos entrar na Sukkah, na dependência de Hashem, e assim seguir, experimentando em obediência o melhor que Hashem tem para cada um de nós, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Precisamos deixar de forma urgente e definitiva a Babilônia para trás. Não importa se estamos vivendo em construções e obras de engenharia humana com aparência de serem firmes, de serem seguras. Precisamos nos livrar de tudo que foi nos legado, principalmente através das festas pagãs que nos moldou. Precisamos compreender a importância de guardar e observar os mandamentos, a importância de observar e guardar as festas definidas por Hashem, nas suas respectivas datas. E assim viveremos, de fato, em segurança, ainda que habitando provisoriamente em uma frágil cabana. Hashem nos ordenou habitar em Sukkah, nessa época do ano, um lugar transitório. As folhas verdes que nós colocamos no primeiro dia da festa, hoje, no último dia, estão ressecadas. Da mesma forma, nós estamos seguindo nessa terra, envelhecendo,
com o passar dos dias. Porém, a forma como a nossa vida está sendo conduzida hoje, nessa terra, definirá a direção que seguiremos. A escolha é nossa. Se vamos seguir em direção à terra da promessa de Hashem, através de Yeshua, deixando para trás o exílio, deixando a Babilônia, ou se vamos permanecer escravos. Na Babilônia. Podemos escolher isso hoje. As nossas decisões hoje definem a nossa vida amanhã, nessa terra. E mais ainda, define também onde e com quem nós passaremos a nossa eternidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sabemos que quando as tendas que nos cercam de morada forem desfeitas, o nosso corpo, temos uma edificação permanente da parte de Deus, uma construção feita por mãos não humanas, para habitarmos no céu. Porque nessa tenda, o corpo terreno, gememos pelo desejo de ter à nossa volta o lar celestial que será nosso. Hoje estamos habitando em um corpo físico, uma morada provisória, em uma sucá. Nosso corpo nessa terra é constituído pela união do DNA dos nossos pais, que deixaram sobre a nossa vida um legado, para o bem ou para o mal. Herança. Porém, na eternidade nós teremos um outro corpo. Yeshua seguiu à nossa frente para nos preparar uma outra morada no porvir. Aleluia! Todas as pessoas que deixaram a Babilônia se alegraram no Senhor, principalmente no período de Sukkot. E foram todas ali avivadas pela Ruach HaKodesh. Porém, as pessoas que não conseguem se desvencilhar da Babilônia, não conseguem deixar para trás o que sabe que está errado, pode até experimentar uma aparente, uma suposta felicidade, mas nunca se sentirão plenamente satisfeitos. Sempre haverá buracos vazios nas suas emoções, na sua mente, no seu coração, na sua vida. Só a presença do Senhor na nossa vida pode nos fazer verdadeiramente plenos e satisfeitos. Porém, para isso nós precisamos ter o nosso coração disposto a obedecer as instruções de Hashem. Oro para que todos nós tenhamos sempre olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para compreender todas as coisas sobrenaturais provenientes de Hashem que estão disponíveis nesse mundo. Para nós fecharmos, Hashem hoje nos chama para estarmos mais próximo dele. E se por algum motivo você ainda tem tido dificuldades para se apartar, para deixar a Babilônia, Hashem repete em amor o que está registrado na carta 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 a 18. Que acordo deve haver entre o templo de Elohim e os ídolos? Porque somos o templo de Hashem,
como Elohim diz: habitarei neles e andarei entre vocês. Serei seu Elohim e vocês serão meu povo. Por isto Adonai diz: saiam do meio deles, separam-se, nem mesmo toquem no que é impuro, e então eu mesmo os receberei. Na verdade, serei seu pai, e vocês serão meus filhos, minhas filhas, diz Adonai Sevaota. Adonai Sevaota, Senhor dos exércitos, aquele que luta na frente das batalhas por cada um dos seus filhos. Hashem deseja lutar por cada um das nossas vidas, se colocando ao nosso lado através de Yeshua, com uma proposta de amor. Porém, nós precisamos obedecer às instruções do nosso general, Adonai Tsevaot. Vamos cumprir os mandamentos, vamos celebrar Sukkot, vamos nos alegrar porque grandes e tremendas coisas Hashem tem feito para cada um de nós. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amanhã, no pôr do sol, teremos a celebração de Shemini Atzeret, que significa assembleia, reunião do 8º dia. Depois, 8º dia depois do início da festa de Sukkot, um feriado solene definido por Hashem nas Escrituras Sagradas. E teremos também nesse dia o Simchat Torah, a alegria da Torá, da mesma forma que é realizado na terra de Israel, os dois no mesmo dia. Estaremos transmitindo esse evento a partir das 17 horas. E estão todos convidados a participar. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça, Pai, pelos Teus ensinamentos, pela liberdade que o Senhor nos concede, Pai. Perdoa nossos pecados, transforma a nossa vida, nos ajude a ter força de nos apartarmos, Pai, da Babilônia, de nos apartarmos de tudo aquilo, Pai, que tem se levantado como um muro, tentando nos impedir de seguir na Tua direção. Dê força a cada um dos meus irmãos, toma a mente e o coração na Tua mão, estabelece sobre a rocha sólida que Yeshua nosso Mashiach. Remove, Pai, remove a confusão das nossas mentes, principalmente com relação aos Teus mandamentos perpétuos. E por falta de conhecimento, Pai, da cultura do povo de Israel, falta de instrução, de conhecimento do que o Senhor deixou ordenado, isso tem trazido muita confusão. Pai, até hoje, Yeshua tem feito a aspersão do sangue dele, do próprio sangue, sobre a vida das pessoas, para purificá-las. Porque é um mandamento perpétuo. O Senhor assim estabeleceu. Nos ajude a entender, Pai, o que é perpétuo, o que mudou. Não nos deixe mais ser confundido por palavras, Pai, distorcidas, como surgiu ali no Gan Éden. Palavras distorcidas das tuas instruções, das tuas escrituras. Nos ajude, Pai, a olhar para o Senhor, confiar em Ti, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e tem o melhor para a nossa vida. Existe um motivo para cada uma dessas celebrações, com data marcada, que define épocas, define acontecimentos. Difícil de compreender aos olhos da maioria das pessoas nessa terra, mas o Senhor tem se revelado a nós pelo Teu amor e pela Tua bondade. Não nos deixe jamais ser confundido. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.